O primeiro grande experimento foi Super Mario Bros. De 1993. Um filme que honestamente parece ter sido feito por alguém que nunca jogou Mario, mas ouviu uma descrição dele por telefone e anotou num guardanapo. E ainda assim, ele existiu. E só o fato dele existir já diz muita coisa. Porque veja, adaptar um jogo não é como adaptar um livro. Jogo não tem uma narrativa fechadinha, com começo, meio e fim prontos. Ele tem espaços, interações, escolhas. É o jogador que preenche as lacunas. Então, quando Hollywood resolveu transformar jogos em filmes, ela não entendeu de cara que o que mais importava nos games não era só o enredo, era a experiência. Ainda assim, vieram vários outros. Mortal Kombat, 1995, com uma trilha sonora tão agressiva quanto as lutas, virou quase um clássico cult. E ali tinha algo importante. Ele respeitava o espírito do jogo. Era brega, exagerado, mas era fiel. Tinha alma. Enquanto isso, Street Fighter, A Última Batalha, 1994, entregou o Jean-Claude Van Damme como Guile e uma performance completamente caótica de Raul Julia como Mi-Bison. O filme virou piada para muita gente, mas ainda é lembrado com um carinho estranho. Talvez porque, no fundo, ele tentou. Tentou mesmo. Mas aí aconteceu algo diferente. Os jogos começaram a ganhar enredos mais densos, cinematográficos. E Hollywood começou a perceber isso. Foi quando surgiram adaptações como Silent Hill, 2006, que apesar de ser um filme difícil, carregava uma atmosfera fiel, sufocante, quase poética. O terror psicológico do jogo ganhava vida com névoa e trilha sonora angustiante. A experiência do jogador virava sofrimento visual. E havia algo bonito nisso. Da mesma forma, Resident Evil chegou em 2002 e gerou uma franquia que durou quase 2 décadas. Aqui é uma ruptura. Os filmes tomaram outro rumo, focando mais na ação do que no horror. Criaram uma personagem nova, Alice, interpretada pela Milla Jovovich, e seguiram com ela. Os fãs dos jogos ficaram divididos, mas o sucesso comercial mostrou outra coisa. Talvez o que importa não seja seguir à risca o jogo, mas entender o que ele desperta. E esse é o ponto-chave. O jogo te dá controle. O filme te obriga a observar. A empatia nasce de lugares diferentes, mas o universo é o mesmo. E quando isso é respeitado, funciona. Nos últimos anos, foi a TV que começou a dar conta do recado de um jeito mais maduro. E com isso, surgiram obras que não só adaptavam o jogo, mas o reinterpretavam com cuidado, atenção e profundidade emocional. O maior exemplo disso é, claro, The Last of Us. A série da HBO conseguiu algo raríssimo: agradar fãs e não fãs. Da franquia que odiaram, diga-se de passagem, porque ela não trouxe a história do que o jogo era, no fundo, meteu uma história sobre amor, perda e sobrevivência. E que zumbis são só o pano de fundo. Exatamente o contrário aconteceu com Arcane, baseada em League of Legends, que surpreendeu ao entregar uma história visualmente deslumbrante, com personagens complexos, drama real e zero necessidade de conhecer o jogo para entender. Essas obras não são apenas adaptações, são expansões emocionais. Elas abraçam o material original, mas o recontam com a linguagem da TV, com seus tempos mais lentos, seus silêncios, seus subtextos. E o curioso é que talvez, finalmente, estejamos vendo uma inversão de papéis. Antes os filmes queriam ser games. Agora são os games que inspiram os filmes a contar histórias melhores. A verdade é que videogame sempre foi mais do que diversão. Era refúgio, era desafio, era aprendizado disfarçado de passatempo. A gente cresceu com isso. E hoje ver essas histórias voltando, reimaginadas em outras mídias, é como revisitar um velho quarto da infância e encontrar tudo meio empoeirado, mas ainda vivo. Mas também é um lembrete. A cultura pop que consumimos molda nossa forma de ver o mundo. Ela define nossas expectativas, nossos heróis, nossos vilões. Quando um filme de game respeita esse imaginário, ele valida essa experiência de toda uma geração que cresceu com um joystick na mão. Filmes e séries baseados em videogame sempre caminharam numa corda bamba
entre a homenagem e o desastre. Mas quando acertam, criam algo raro, um elo emocional entre passado e presente, entre aquilo que a gente jogou e o que a gente ainda pode sentir. E mais do que isso, são lembretes de que nossas memórias não são fixas. Elas se transformam, se remixam, se recontam. Um filme pode resgatar um jogo esquecido. Uma série pode aprofundar uma história que parecia rasa. E no fim, tudo isso nos diz mais sobre quem fomos e quem estamos tentando ser do que sobre os personagens em si. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um novo filme baseado em game, não torce o nariz. Pode ser só mais uma tentativa vazia da produtora, mas também pode ser aquele reencontro inesperado com uma parte de você que ainda lembra do password do Contra e do barulho de quando o Sonic pegava um anel. E talvez, só talvez, esse seja o verdadeiro final secreto que ninguém esperava.